Sabe quando dizem que, com o tempo, a gente vira parte da mobília da casa? Invisível, silenciosa, apenas ocupando espaço? Pois foi assim que comecei a me sentir depois que me mudei para a casa da minha filha. Eu achava que estava ganhando acolhimento, mas, na verdade, estava sendo encaixada num canto, como quem guarda um móvel antigo que não tem mais função, mas que ainda não teve coragem de jogar fora. No dia em que ouvi meu genro dizer, sem saber que eu estava na sala ao lado, que eu era um peso morto na vida deles, alguma coisa dentro de mim se partiu. E outra coisa despertou. Não era só tristeza, era um alerta. Aquele comentário foi o estopim de uma transformação que até então eu não sabia que era capaz de viver. Essa história não é sobre mágoas, é sobre escolhas, e a minha escolha foi não permitir que minha velhice fosse um fardo, nem para eles, nem para mim. Descobri que ainda havia muito em mim que estava vivo, pulsando, esperando só uma chance para florescer de novo. Se você também já se sentiu invisível dentro da própria família, ou se tem engolido comentários cruéis disfarçados de piada, talvez esse seja o seu momento de parar tudo e me ouvir, porque o que eu vivi pode muito bem estar acontecendo, agora mesmo com alguém como você. Respira fundo e vem comigo. Tudo começou quando minha filha me convidou para morar com ela e o marido, dizendo que eu não deveria mais ficar sozinha depois da morte do meu companheiro. Na época, achei que era um gesto de amor. Ela insistiu tanto, disse que a casa era grande, que os netos iam adorar me ter por perto. E confesso que, no fundo, meu coração queria acreditar que ainda havia espaço para mim na vida deles. Nos primeiros dias, fui recebida com certa empolgação. Meus netos me mostraram os brinquedos. Minha filha me preparou um quarto com cheiro de lavanda, e até meu genro parecia cordial. Mas bastaram algumas semanas para as cortinas começarem a cair. Os sorrisos se tornaram mais raros, os convites para sair se reduziram, e eu percebi que estava ali, mas não era bem-vinda. Comecei a notar pequenos incômodos. O olhar revirado quando eu esquecia alguma coisa no fogão, os cochichos quando eu dizia que estava cansada e aquela frase que ouvi 2 vezes. Ela ainda está acordada? Sempre dita em tom de desabafo, como se eu estivesse atrapalhando algo apenas por existir. Era um desconforto silencioso, mas que crescia a cada dia. A rotina foi se tornando um campo minado. Tudo que eu fazia parecia demais. Se eu limpava a cozinha, era porque estava me intrometendo. Se eu não limpava, era porque não colaborava. Se eu conversava com as crianças, era porque estava interferindo na criação. Se ficava em silêncio, era porque estava de cara feia. Era impossível acertar. E aos poucos comecei a me calar. Minha filha, que antes me ligava todos os dias quando morava sozinha, agora mal perguntava como eu estava. Estava sempre ocupada, sempre cansada, sempre no automático. E eu? Eu comecei a me recolher. Me sentia como uma hóspede indesejada num lugar que, ironicamente, me foi oferecido como lar. Meu genro, por outro lado, parecia cada vez mais impaciente. Não me ofendia diretamente, mas deixava tudo claro com os gestos. Fechava portas com força, suspirava alto quando eu entrava na sala, evitava contato visual. Era como se eu fosse um lembrete vivo de algo que ele queria esquecer. E o pior? Minha filha fingia não ver. Foi numa manhã cinzenta de quarta-feira que tudo mudou. E não foi por algo grandioso, mas por uma frase jogada ao vento, dita no lugar errado, mas ouvida por mim com a clareza de um soco. Naquele instante, eu soube que se não fizesse nada, eles terminariam o que já tinham começado. Me apagar. Viva. Era cedo. A casa ainda despertava, e eu já estava na cozinha, preparando café como de costume. Gostava daquele silêncio das manhãs, daquele momento em que ninguém esperava nada de mim. Mas naquele dia, deixei cair a colher de chá atrás do armário. Fui buscar e, sem querer, fiquei mais próxima da porta da sala. O suficiente para ouvir o que nunca deveria ter sido dito. Meu genro conversava ao telefone, achando que estava sozinho. A voz dele estava baixa, mas cada palavra entrou em mim como lâmina. Ela tá aqui, sim, ainda respirando. Mas é questão de tempo. É só um peso morto ocupando espaço. E riu, como se tivesse feito a melhor piada do dia. Meu coração parou.
Minhas mãos congelaram. E por um segundo, pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Eu me afastei da porta devagar, segurando a respiração. Me sentei à mesa como se nada tivesse acontecido, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Será que era sobre mim? Não podia ser. Mas claro que era. Aquilo era um retrato nu da forma como ele me enxergava. E talvez como sempre me viu. Não como sogra, nem como ser humano, mas como um incômodo ambulante. Quando minha filha entrou na cozinha, alguns minutos depois, eu a olhei com outros olhos. Tentei encontrar nela alguma pista de cumplicidade, mas ela apenas pegou o celular, disse que estava atrasada e saiu. Nenhuma palavra sobre o café que eu preparei, nenhum olhar nos olhos. E então eu soube, ela sabia, talvez não da frase, mas do sentimento. Engoli o choro. Eu não queria que ninguém visse minhas lágrimas, porque naquele instante percebi que chorar seria dar a eles exatamente o que esperavam: fraqueza. Decidi que minha dor não seria exibida. Seria guardada, decantada, amadurecida, até virar força. Voltei ao meu quarto com passos leves, mas o coração pesado. Me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, encarei aquela mulher com rugas, com marcas, com lembranças, e falei em voz baixa: você ainda está viva, e eles vão ter que lembrar disso. Não era uma promessa de vingança, era um pacto comigo mesma. Foi naquele dia que deixei de esperar mudança vinda deles e comecei a planejar minha própria transformação. Se eu era um peso morto aos olhos do genro, então que me vissem um dia como a força que eles não foram capazes de derrubar. Depois daquele dia, eu não confrontei ninguém. Não gritei, não chorei, não pedi explicações. Apenas observei. Descobri que o silêncio, quando escolhido com consciência, é uma ferramenta poderosa. Comecei a usar meus olhos como lupa e minha memória como diário. Cada gesto, cada comentário atravessado, cada olhar impaciente, tudo se tornava pista. Passei a notar como meu genro evitava ficar na mesma sala que eu por mais de 5 minutos. Quando minha filha chegava do trabalho, mal me cumprimentava. Os netos, antes tão próximos, começaram a me tratar com uma certa frieza, como se tivessem aprendido, sem perceber, que eu era um fardo disfarçado de avó. O chá que antes era servido com carinho, agora vinha frio, às vezes com gosto estranho. Os remédios estavam sempre fora das embalagens originais, e quando eu perguntava alguma coisa, ouvia respostas impacientes. Confia, mãe. Você está ficando confusa. Não era confusão. Era lucidez sufocada por desprezo. Na frente dos outros, minha filha se esforçava para parecer cuidadosa. Dizia que eu era difícil, que precisava de mais atenção, que estava ficando esquecida. Era um teatro sutil, montado aos poucos, para me tornar aos olhos de todos alguém frágil, incapaz, descartável. E pior, eu começava a duvidar de mim mesma. Foi nesse ponto que percebi que precisava de alguém de fora. Alguém que conhecesse a mulher que eu era antes de tudo isso. Liguei para Lúcia, minha amiga de longa data, que conheceu minhas lutas e minha força quando eu ainda criava minha filha sozinha. Ela veio no mesmo dia, trazendo empadinhas e silêncio acolhedor. Contei parte do que estava acontecendo, sem dramatizar. Ela não reagiu com escândalo. Apenas segurou minha mão e disse: eles não sabem com quem estão lidando. Aquilo me fez rir. Rir de verdade, depois de semanas. E foi nesse riso que a chama reacendeu. Eu não era uma sombra. Era uma mulher viva, inteligente, experiente. Só precisava lembrar disso. A partir daquele momento, Lúcia se tornou minha cúmplice. Ela me ajudava a organizar meus pensamentos, a distinguir o que era real do que era manipulado. Começamos, juntas, a pensar num plano. Um que não envolvesse vingança, mas recuperação. Não da minha dignidade apenas, mas da minha história. Com Lúcia ao meu lado, comecei a sair daquele estado de torpor. Ela me ajudou a ver que eu ainda tinha poder sobre a minha vida, mesmo dentro de uma casa que tentava me apagar. Decidimos que o primeiro passo era recuperar minha autonomia. E isso não começava com brigas, mas com informação, clareza
e estratégia. Revirei minha gaveta de documentos e encontrei papéis importantes que ainda estavam no meu nome. Minha aposentadoria, um terreno esquecido no interior, algumas economias que eu havia guardado. Nada grandioso, mas suficiente para me lembrar que eu não era dependente. Apenas estava sendo tratada como tal. Também comecei a registrar tudo. Peguei um caderno antigo com capa de couro e passei a anotar horários, frases ditas, comportamentos estranhos. Lúcia me trouxe um pequeno gravador, desses que se escondem facilmente no bolso do avental. Eles querem te fazer parecer confusa? Então vamos mostrar que você está mais lúcida do que nunca. A cada dia eu deixava cair uma máscara e vestia outra, a da estratégia. Fingia cansaço para ver reações, perguntava sobre remédios que não existiam só para testar a resposta da minha filha. Comecei a mexer no chá antes de beber e a guardar amostras dos comprimidos em potinhos escondidos. Cada detalhe se tornava parte do projeto. Foi nessa fase que voltei a visitar um antigo amigo da minha juventude, o Dr. Samuel. Ele fora médico da família por anos e agora estava aposentado. Confiei nele o que estava acontecendo e levei tudo o que tinha anotado. Fiz exames discretos e aguardei. Quando os resultados vieram, a resposta foi como um golpe, mas também uma libertação. Sim, havia alterações em meu organismo. Substâncias que não deveriam estar ali. Sinais claros de um possível envenenamento lento. Você precisa sair dessa casa, ele disse. Mas eu sabia que ainda não era o momento. Ainda não. Antes de sair, eu precisava mostrar a verdade. Foi aí que o plano ganhou corpo. Eu não sairia como vítima. Sairia como mulher lúcida, como exemplo, como alerta para tantas outras que passam pelo mesmo sem entender que estão sendo apagadas, gota por gota. E essa história seria contada com provas, com coragem e com o final que eu merecia. Com os exames em mãos e as anotações organizadas, entendi que não bastava saber. Eu precisava provar. Comecei a me movimentar com mais firmeza, mas ainda mantendo a aparência frágil que eles esperavam. Quanto mais acreditassem no meu declínio, mais liberdade eu teria para agir sem levantar suspeitas. Pedi a Lúcia que me ajudasse com algo mais delicado, instalar pequenas câmeras escondidas em pontos estratégicos da casa. Nada invasivo, apenas o suficiente para registrar o que acontecia na cozinha, nos corredores e principalmente nos momentos em que eu era deixada sozinha com chá ou comprimidos. Era arriscado, mas necessário. Comecei a receber visitas discretas de uma amiga de confiança da Lúcia, uma jovem advogada que atuava em causas de violência psicológica contra idosos. Contei minha história em detalhes, compartilhei provas, entreguei cópias de laudos e gravações. Ela ouviu tudo com atenção e disse: "O que estão fazendo com a senhora é crime, mas não se preocupe, vamos agir com inteligência." Enquanto isso, minha filha e meu genro continuavam no teatro. Ela dizia que estava preocupada com minha saúde mental. Ele sugeria, em tom casual, que talvez eu precisasse de acompanhamento. Falavam como se estivessem cuidando de mim, mas já desenhavam, com calma, o caminho para me tirar da própria vida. Sem barulho, sem culpa aparente. Foi quando me veio uma ideia. Se eles queriam minha ausência, eu daria a eles a ilusão do controle. Disse que estava pensando em doar parte do que tinha para uma instituição beneficente. Observei bem o rosto do meu genro quando ouviu. A expressão dele foi de surpresa e depois de desconfiança. Aquilo os desestabilizou. Essa sugestão acendeu o sinal de alerta neles. Minha filha passou a me tratar com mais doçura. Meu genro tentou ser gentil, até me convidou para sair, coisa que nunca fazia. Mas eu já sabia o que aquilo era. Manipulação de última hora. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam com medo de perder o que achavam que herdariam. Enquanto isso, continuei visitando lugares. Fui conhecer uma organização que cuidava de mulheres acima de 60 anos em situação de abandono. Fiquei emocionada com as histórias, com a força daquelas senhoras, com os projetos que nasciam ali. E então percebi, minha história não era só minha. Era parte de algo muito maior. Ali, naquele espaço repleto de vida e superação, decidi o destino da minha casa. Não deixaria que ela fosse tomada por quem tentou me silenciar.
ela se tornaria um refúgio, um centro de reconstrução, um símbolo de que nenhuma mulher é inútil só porque envelheceu. E meu próximo passo? Trazer todos à mesa. Literalmente, decidi organizar um jantar, um daqueles bem elaborados, como os que eu fazia no passado. Disse que queria agradecer por tudo que minha filha e meu genro haviam feito por mim. Fingindo, é claro. A proposta era criar um ambiente de celebração, mas no fundo seria um tribunal disfarçado, um palco para a verdade vir à tona. Caprichei em cada detalhe. Escolhi uma toalha de mesa bordada à mão, louças antigas que pertenciam à minha mãe e flores colhidas do jardim. Fiz questão de preparar o prato principal com minhas próprias mãos. Queria que tudo ali fosse simbólico. Uma mulher que parecia frágil, mas que seguia de pé, servindo sua própria história com dignidade. Convidei também 2 pessoas importantes: a advogada que estava me ajudando no processo e uma representante da instituição para onde eu pretendia doar a casa. Apresentei ambas como amigas da época da faculdade. Minha filha achou estranho, mas não questionou. E meu genro? Ele apenas sorriu, sem saber que aquele seria seu último sorriso tranquilo ao meu lado. Lúcia e a advogada cuidaram da parte técnica. Instalamos câmeras com áudio embutido, discretamente posicionadas na luminária, na estante da sala e em um porta-retrato. Também deixei gravadores escondidos sob a mesa e no meu colar. Sim, eu estava levando tudo a sério. Porque quando se trata da nossa dignidade, não se deve improvisar, se planeja. Na hora do jantar, todos estavam sentados, taças erguidas, pratos servidos. Eu esperei o momento exato, aquele instante em que o silêncio chega depois das primeiras garfadas. Levantei-me devagar, toquei no colar e pedi a palavra. Antes de brindar, quero contar algo importante. Não sobre mim, mas sobre o que fizeram comigo. Minha filha gelou. Meu genro parou de mastigar. A representante da instituição manteve-se em silêncio e a advogada abriu discretamente sua pasta. Eu então comecei a narrar tudo. As frases ouvidas, os sintomas estranhos, os exames, as gravações. Cada palavra era uma faca cortando o tecido da mentira que eles vestiam com tanto orgulho. Quando terminei, entreguei cópias dos laudos e dos áudios para todos na mesa. Vocês queriam que eu desaparecesse em silêncio, mas eu escolhi reaparecer com provas. Minha voz não tremia, meus olhos não choravam. Eu era, enfim, a mulher que eles tentaram reduzir a nada. Agora transformada em voz, em verdade, em denúncia viva. O silêncio que se seguiu à minha fala foi sepulcral. Minha filha, pálida, olhava fixamente para os papéis, como se não conseguisse entender o que estava diante dela. Meu genro, por outro lado, perdeu o verniz em segundos. Levantou-se abruptamente, tentou negar, gaguejou acusações de paranoia, mas a advogada foi firme. Está tudo documentado e será encaminhado às autoridades. A representante da instituição mantinha-se séria, mas seus olhos diziam tudo. Ela sabia que aquele jantar era mais do que denúncia. Era história viva, era resistência, era uma mulher rompendo um ciclo de apagamento, com classe e estratégia. Ela se levantou, apertou minha mão e disse: "O que a senhora fez aqui vai ecoar em muitas vidas." Minha filha tentou se aproximar de mim, dizendo que não sabia de nada, que não tinha ideia do que ele fazia. Mas os vídeos mostravam mais do que ações, mostravam omissão. Mostravam sua ausência nos momentos em que eu mais precisei. E essa ausência também era uma forma de violência, de cumplicidade. Não houve escândalo. Não houve tapas nem gritos. Houve vergonha. Silêncio. E a queda lenta de 2 pessoas que construíram um castelo de mentiras sobre a minha dor. O que eles não esperavam era que eu, considerada peso morto, ainda fosse capaz de carregar a própria história nas costas e de colocá-la no lugar certo. Nos dias que se seguiram, entregamos todos os materiais à polícia e ao Ministério Público. A advogada acompanhou cada passo do processo. Meu genro foi formalmente investigado por tentativa de homicídio e maus tratos. E minha filha, bom, ela preferiu se afastar. Não pediu perdão. Apenas sumiu. E talvez tenha sido melhor assim. Enquanto isso, a casa começou a mudar.
Retirei móveis antigos, abri as janelas, deixei a luz entrar. Cada espaço que antes guardava silêncio e desprezo, agora seria ocupado por vozes novas. Jovens arquitetas, mulheres acima de 60, histórias recomeçando onde antes havia dor. Meu lar seria símbolo de recomeço, não de herança, mas de vida. Ver meu genro sendo chamado a depor, meu filho, porque eu ainda o via como filho pela convivência, tentar justificar o injustificável, não me trouxe prazer. Mas trouxe justiça e, mais do que isso, trouxe paz. Porque, no fim, não era sobre punição, era sobre fim de ciclo. E alguns ciclos só se encerram quando a verdade é exposta com coragem. Com a saída deles e o processo em andamento, a casa parecia respirar de novo. Era como se os cômodos, antes abafados por desprezo e silêncio, voltassem a ter voz. Comecei as reformas devagar. Não só as físicas, mas as emocionais. Cada parede pintada, cada móvel doado, era um símbolo de que o passado estava sendo ressignificado. Decidi que a casa se tornaria um centro de apoio para mulheres acima dos 60 anos. Um lugar onde elas pudessem criar, estudar, conversar e, sobretudo, se redescobrir. Dei o nome de Casa Aurora, porque queria que cada mulher que entrasse ali sentisse que um novo dia era possível. Que ainda havia luz depois da escuridão. Convidei Lúcia para ser minha parceira no projeto. Ela topou sem pensar. Disse que também precisava de um propósito maior. Juntas, começamos a mapear cursos, parcerias, oficinas, psicólogas, assistentes sociais, terapeutas holísticas, todas mulheres que, como nós, sabiam que recomeçar é possível, mas nunca solitário. Voltei a fazer algo que havia deixado de lado. Desenhar. Não prédios nem estruturas, mas mapas afetivos, projetos de reconstrução pessoal. Ensinei algumas senhoras a rascunhar plantas de seus sonhos e ouvi histórias que me fizeram chorar, rir e, acima de tudo, me reconhecer. Eu não era a única a ter sido apagada, e agora não estava mais sozinha. Aos poucos, o centro começou a tomar vida. Mulheres que vinham apenas para ver como era, acabavam ficando. Umas bordavam, outras liam, algumas apenas queriam um canto de silêncio com respeito. E isso bastava, porque no fundo, a maioria de nós só precisava disso, um lugar onde ser vista não fosse exceção. Victor, um antigo amigo que reapareceu após tudo isso, tornou-se nosso apoiador. Ele ajudou a conseguir patrocínio, indicou profissionais, trouxe ideias novas. Nunca me pediu nada em troca. Apenas disse que era grato por eu não ter me deixado apagar. E eu? Eu era grata por ainda haver pessoas que reconheciam valor onde outros só viam idade. A Casa Aurora se tornou em pouco tempo mais do que um abrigo. Era um farol. Um ponto de luz para quem já tinha aceitado viver nas sombras. E foi ali, entre xícaras de chá, risadas tardias e confidências sinceras, que percebi: minha história ainda não tinha acabado. Ela só estava recomeçando, com traços mais firmes e cores mais vivas. Um dia, entre uma aula de pintura e uma roda de conversa sobre autoestima, recebi uma carta. A caligrafia era conhecida, mas trêmula. Era da minha filha. Dizia poucas palavras, quase todas secas. Nenhuma menção direta ao que havia acontecido. Apenas um pedido. Podemos conversar? Por um instante, hesitei. Parte de mim queria ignorar, mas outra queria entender. Marcamos o encontro na própria Casa Aurora. Não na sala principal, mas num dos espaços mais íntimos, decorado com tecidos leves e almofadas no chão. Quando ela chegou, vi que o tempo também tinha deixado marcas nela. Não físicas, mas nos olhos, no jeito envergonhado de quem percebeu tarde demais o estrago que causou. Sentou-se em silêncio. Eu esperei que fosse a primeira a falar. E ela foi. Disse que não sabia de tudo, que confiava demais no marido, que acreditava que eu estava exagerando, como ele dizia, que não queria enfrentar a verdade porque isso a obrigaria a ver o próprio comodismo. Foi um pedido de desculpa tímido, fragmentado, mas ainda assim um começo. Eu não chorei. Também não abracei, apenas falei com firmeza.
Você não precisa ser perfeita, filha, mas precisa ser honesta, com os outros e consigo mesma. Contei a ela o que vivia em silêncio. Mostrei os papéis, as gravações, os exames. Não para acusar, mas para mostrar que a dor que ela ignorou tinha forma, nome e consequência. Ela chorou, pediu uma segunda chance, disse que queria voltar, reconstruir, estar presente. E eu ouvi tudo com atenção, mas no fim, disse com calma: o amor de mãe continua, mas a convivência, essa precisa de tempo e de verdade, porque perdão não é amnésia. É reconhecimento sem repetição. Quando ela foi embora, deixei a sala e caminhei até o jardim da Casa Aurora. As flores estavam desabrochando e o vento carregava cheiro de lavanda. Respirei fundo e percebi algo que ainda não havia sentido de verdade: leveza. Eu tinha enfrentado meu passado, olhado nos olhos da minha própria dor e, enfim, dado nome a ela. Naquele fim de tarde, entendi que a minha missão não era reconstruir os laços com quem não soube cuidar de mim, mas sim fortalecer os vínculos comigo mesma e com as mulheres que estavam, dia após dia, reencontrando seu valor sob aquele mesmo teto. Laços de verdade, de respeito, de presença. Aos 76 anos, eu finalmente entendi o que significa estar viva de verdade. Não é apenas respirar, cumprir rotinas ou sorrir para disfarçar a dor. Estar viva é se escolher todos os dias, mesmo quando o mundo tenta te convencer de que seu tempo passou. É dizer não ao apagamento. É levantar da cadeira com a coluna reta, mesmo quando o coração ainda está curvado de mágoas antigas. Olho ao redor e vejo mulheres que chegaram aqui como eu. Cabisbaixas, desacreditadas, tratadas como móveis antigos num canto da sala. Hoje, essas mesmas mulheres dançam, bordam, criam, sonham. Uma me disse outro dia: aqui, eu me lembrei que ainda existo. E foi aí que percebi: esse era o meu legado. A Casa Aurora não é apenas uma construção física, é um símbolo. Um grito silencioso de todas nós que fomos ignoradas, silenciadas, usadas. Um lembrete de que a idade não diminui valor, só revela quem realmente soube amar a gente por inteiro, sem querer moldar nem apagar. Hoje, quando me perguntam como consegui suportar tanto, eu respondo com um sorriso: eu não suportei, eu transformei. Peguei cada lágrima e usei como cimento para reconstruir a mim mesma. Não como a mulher que fui, mas como a mulher que escolhi ser, livre, inteira e profundamente minha. Victor continua por perto. Nunca falamos sobre romance. Nosso elo é outro. É admiração, parceria, respeito. Ele sempre me diz: você não é peso, Caroline. Você é fundação. E toda vez que ele diz isso, eu sorrio, porque agora eu acredito. Se você chegou até aqui, talvez também esteja precisando acreditar de novo. Talvez esteja aí, calada, achando que está exagerando, quando, na verdade, está sendo sufocada em silêncio. Mas eu te digo, com todo o amor que descobri em mim, você ainda está viva. E sua história ainda não acabou. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu nos meus passos, nos meus silêncios ou nas minhas escolhas, eu quero te fazer um convite. Compartilha aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E se já viveu algo parecido. Sua história pode ser o empurrão que outra mulher está precisando para se levantar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinha. E se você quiser continuar acompanhando histórias como essa, de superação, dignidade e renascimentos depois dos 60, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana tem um novo recomeço esperando por você. Porque sim, a sua história também ainda não acabou.